Então, Krenak, agradecer a Ana, que também organizadora desse trabalho, desse encontro, ouvindo a voz da floresta, trazendo a voz da floresta aqui um pouco para nós. Me foi atribuído essa bênção de poder receber a todos aqui com grande satisfação, com grande alegria, representando aqui o Jardim Botânico, a sua história, acreditando sempre num mundo positivo, de palavras positivas, trazendo boas energias aqui para o nosso encontro. Meu nome é Alexandre Quiné, sou pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, trabalho desde 2002 como pesquisador, sou formado em biologia, com doutorado em taxonomia vegetal, em sistemática vegetal, quer dizer, a organização das plantas dentro de um sistema de classificação botânica, muitas vezes que parece se contrapor a um pouco a própria proposta dessa palestra de hoje, desse encontro de hoje, sobre plantas professoras, né? O que são plantas professoras? Realmente é uma invocação a todos nós, a pensarmos de uma outra forma, a entendermos de uma outra forma a nós mesmos e a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre toda a humanidade, né? Eu posso falar assim um pouco da experiência que tive ao longo desses últimos 4 anos, trabalhando com o povo Runicuim, representado agora aqui nos cânticos, através da Batani, da Eani, que cantaram aqui para a gente um pouco, trouxeram essa energia. Eu tive essa oportunidade de trabalhar durante 4 anos com o povo Runicuim do Rio Jordão. São 4 terras indígenas. O povo Runicuim cobre cerca de 12 terras indígenas. Trabalhamos em 4 terras indígenas, através da proposta de uma liderança espiritual do Rio Jordão, o Pajé Agostinho, que tinha uma proposta de reunir o conhecimento das plantas medicinais em um livro, porque ele tinha o medo, de alguma forma, de que esse conhecimento que estava com os mais velhos pudesse se perder nessa lacuna do tempo, desse tempo novo. E então ele tinha essa intenção. Ele era como um cientista da floresta, né? Ele contava que tinha trabalhado em 2 grandes missões na vida dele, que era a demarcação da terra indígena do Rio Jordão e o ensino diferenciado nas escolas, mas que ele tinha em si, guardado em si, uma forte intenção de reunir o conhecimento das plantas medicinais em um livro, para que esse conhecimento não se perdesse. O Pajé Agostinho era como um cientista, como muitos outros cientistas da floresta, né? Através da observação das plantas, dos animais, do movimento, do vento, de tudo que nos cerca, né? Então, ele veio trazendo esse trabalho, buscando reunir todos os outros pajés, com esse intuito de trabalhar sobre as plantas medicinais. E, nesse sentido, relacionado à proposta que temos aqui, de falar um pouco das plantas professoras, perguntando a ele, e como também ouvi o relato de muitos outros pajés que tive contato, de que, quando se busca a cura através das plantas, as plantas que entram em contato com a pessoa, sejam através dos sonhos, sejam através dos sonhos que o pajé tem, ou sejam através dos sonhos que os enfermos têm e podem falar sobre isso, seja de uma forma sensitiva, quando entram na floresta e buscam os elementos necessários a fazerem as curas. Obrigado.
grande parte dessas plantas que trabalhamos juntos, trabalhamos com um certo universo de plantas que conseguimos ao longo desses 4 anos de trabalho, e fazendo uma análise dessas plantas que trabalhamos, podemos observar que grande parte delas, ou quer dizer, não grande parte, mas cerca de quase 20% delas, olhando por um olhar quantitativo, né, eram voltadas ao desenvolvimento humano, eram voltadas ao melhor conhecimento, a melhores práticas, ao aprendizado na tecelagem, ao trabalho na caçada, o melhor conhecimento na caçada, tirar uma panema, um mal-olhado. Então, várias dessas plantas eram voltadas a esse desenvolvimento humano, ao aprendizado. Então, com isso, a gente aborda uma outra visão, uma visão diferenciada da relação sobre a cura, sobre nós mesmos e sobre a relação com o mundo das plantas. Um grande número de plantas são associadas, os seus nomes, a sua nomenclatura em diversas etnias é associado ao uso que ela tem, a medicina que é empregada através dela, seja também, muitas vezes, relacionado à imagem, aquilo que ela transmite, que pode trazer a cura e benefício para uma pessoa. Então, plantas também são relacionadas à prevenção, não somente à doença propriamente dita, mas à prevenção para uma criança crescer bem, se desenvolver bem, aprender rapidamente as coisas da vida. Então, as plantas também são relacionadas a um conhecimento, a plantas que ajudam ao desenvolvimento, a aprendizagem, como o cântico feito pela Ayani e pela Batani agora, sempre relacionados com o homem, onde essa relação, muitas vezes do pajé, muitas vezes do doente, que entra em contato com esse mundo, ouve as palavras e, ao mesmo tempo, também se comunica com esse mundo, pedindo força, pedindo luz, iluminando suas doenças. Esse é um pouco do trabalho feito com as plantas professoras. Mais especialmente do que todas essas plantas, na farmacopeia nativa, na farmacopeia indígena, amazônica, eu acho que a gente pode ressaltar a ayahuasca como sendo uma planta considerada como professora das professoras. Cerca de 72 etnias utilizam essa planta, com muitos nomes atribuídos. Acredito que muitos dos presentes aqui também são afiliados de alguma forma a essa escola da ayahuasca em diferentes manifestações religiosas, étnicas e culturais. Quando me foi proposto falar sobre esse tema das plantas professoras, eu fiquei pensando, rapaz, o que eu vou falar, né? De fato, apesar de ter um envolvimento muito grande com isso, desde 87 eu venho me relacionando com essas escolas da ayahuasca, escolas das plantas professoras. Apesar disso, não mergulhei muito nesse mundo, nos estudos sobre outros povos e como se comportam. A minha experiência é uma experiência prática, é uma experiência ao longo desses anos todos, e de conhecer esses diferentes mundos. E essa é uma escola que realmente é a escola da prática, é a escola
daqueles que muitas vezes são poucos letrados, dos ribeirinhos, dos caboclos, dos índios, dos centros de cipó, das religiões instituídas que, na década de 30, principalmente, através do mestre Irineu, se estabeleceram em torno dessa bebida, como o Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal. Esse é um ensino da prática, que está relacionada à vivência, né? Eu tive a oportunidade, junto ao Agostinho, esse pajé Runicuim, de sentar com ele na escola de pajés, na escola da ayahuasca. E, com isso, a gente vê que essa escola é uma escola quase que universal, onde diferentes etnias, diferentes línguas, diferentes símbolos religiosos, bandeiras, cores, todas são manifestações de uma mesma entidade, de uma mesma força que se apresenta através desse vegetal. Isso não só são palavras minhas, mas acredito que se encontre com o sentimento de todo aquele que, de alguma forma, se relaciona com essas plantas professoras. Muitas coisas incomuns encontramos em diferentes etnias e diferentes religiões. A todas elas é colocada a necessidade de uma preparação especial, onde muitas vezes, através da alimentação, através da meditação, através de ter bons pensamentos, uma forma de se preparar para vivenciar as experiências a que um professor dito como um vegetal, ou como a nossa própria consciência maior, se atribui a fazer essa escola. Uma outra premissa básica dentro das escolas da ayahuasca, principalmente, está muito relacionada a ouvir, saber ouvir. Como num momento como esse, que estamos aqui todos reunidos, todos ouvindo a uma só voz, ter esse tempo para poder respirar um pouco e sentir a tudo que nos envolve, sentir a nós mesmos como uma presença, uma unidade. Essa é um pouco a escola da ayahuasca. Poder ter essa percepção do eu e do eu coletivo, do eu planetário, de podermos comungar esse momento. Então, essa é uma premissa que eu encontrei em diferentes liturgias que utilizam uma das plantas nossas brasileiras que a mais temos contato e que a mais estamos envolvidos dentro da nossa realidade. Muitas dietas também são necessárias, muitas vezes, dietas alimentares prolongadas, espirituais, para que se possa ter um bom desenvolvimento dentro dessa percepção. Também há uma comunhão entre diferentes liturgias dessas escolas quanto à aceitação da presença e das forças dos seres divinos, dos seres da floresta, dos seres encantados, dos seres desencarnados. Há diferentes nomes que podem ser atribuídos a todas essas presenças, são uma constante nos relatos de diferentes grupos que se utilizam dessa escola. A musicalidade, em mesmo tom que ao ouvir, ao silêncio, a musicalidade é uma das linguagens universais utilizadas nessas escolas, onde muitas vezes
Nós desconhecemos a linguagem que está sendo dita, mas mesmo assim conseguimos ainda apreender o teor da matéria que está sendo dada, como nesse momento, onde cada um pode ter uma diferente percepção de uma mesma realidade e diferentes linguagens poderem ser percebidas a cada um de nós. Esse é um pouco dessa escola, que também envolve a dança, que envolve o corpo, a expressão corporal, sempre relacionada a momentos festivos, porque a ayahuasca é relacionada à cura espiritual, à cura física, mas também relacionada à alegria, à cura do espírito. Então, sempre em todas as liturgias que pude participar, sempre a dança era um fenômeno muito importante no desenvolvimento, no desprendimento, no refazer a alegria de vivenciar, estar juntos, de sermos um só, de reconhecermos uns aos outros como pertencentes a uma mesma linhagem espiritual. Como lembra um pouco essa arte do Ernesto, né, que se entrelaça, né, e se comunica, como todos nós, né, podemos nos entrelaçarmos e sentirmos unidos, diferentes línguas, raças. Então a escola, essas escolas proporcionam uma mudança na nossa psique, né? Uma transformação no nosso pensamento, uma cura do nosso entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos. É notório perceber que aqueles de diferentes linhas que participam dessa comunhão têm um entendimento mais avançado sobre a ecologia, sobre o respeito à natureza, sobre o lixo que fazem, sobre questões bem atuais do nosso momento, sobre a liberdade de expressão, sobre a aceitação do diferente. Isso é uma das características daqueles que participam desse tipo de escola. Esses ensinamentos estão implícitos em diferentes linguagens de transmissão dessa informação. Eu gostaria de agradecer esse momento e a lembrança de estarmos aqui reunidos. Eu acho que, de alguma forma, estar aqui também com vocês, trocando com vocês, é sempre um aprendizado muito grande, porque nós somos parte disso tudo, e cada um de vocês é parte de mim mesmo, e assim a todos nós. Esse é um pouco o entendimento que acredito está implícito em todos esses ensinamentos que vêm dessa proposta de ter um entendimento sobre as plantas, a comunhão com as plantas. Certamente o mundo vegetal é o segmento mais óbvio da humanidade, né? Certamente os sacerdotes foram os alquimistas mais remotos que reuniram esse conhecimento utilizado de geração após geração sobre a utilização das plantas medicinais. Isso pode ser expresso em diversas culturas, desde a pré-história, a árvore da iluminação de Buda, né? O loureiro de Apolo, a rosa de Hera. Então, todas essas manifestações da natureza, sempre ligadas ao divino, tanto
os índios que habitavam aqui a América antes da chegada dos colonizadores, como também aos africanos que vieram para cá cerca de 100 anos depois, tinham uma mesma percepção de um mundo relacionado sempre às forças da natureza e às plantas. Muitas vezes os sacerdotes, pajés ou babalorixás eram os intermediários entre essas forças da natureza e as forças das plantas. Então, gostaria de agradecer um pouco essa experiência de ter estado aqui com vocês. Eu acredito que me sinto muito íntimo desse espaço, nesse momento, estando aqui com vocês, com a Elce, com o Pedro, com o Krenak, com a Ana, com o Ernesto, com a Yani, Batani, muitos companheiros que já nos conhecemos, e comungando desse espaço, e muito mais do que palavras, porque palavras muitas vezes não conseguem abarcar a imensidão desse conhecimento. Talvez muitas vezes o silêncio possa dizer mais do que qualquer palavra, e sempre agradecer por estarmos aqui reunidos, e esse momento que se faz nesses dias, um momento não só de escutarmos, mas também de juntos vibrarmos, pensarmos um pouco sobre tudo isso, sobre nós mesmos, sobre a nossa existência, sobre qual é a nossa missão, o que viemos fazer aqui. Ter isso em nossa mente é um pouco também do que as escolas professoras, das plantas professoras, estão sempre implicitamente nos colocando, se não nos questionando, sim afirmando cada vez mais dentro de nós esse conhecimento que temos, trazendo a certeza de uma vida melhor, de uma compreensão melhor. Eu acho que é um pouco isso o que eu entendo por essas escolas, e escolas de muitas vezes de pessoas que não sabem ler nem escrever, mas que trabalham e têm técnicas muito avançadas de conhecimento, e para ser bom aluno é preciso praticar. Isso também é um ensinamento sempre implícito dentro dessa roda, dentro dessa assembleia dos trabalhos com as plantas professoras. Agradeço aqui, Krenak, vamos passar a voz.